pois Ele é o seu Deus, que por vocês fez aquelas grandes e temíveis maravilhas que vocês viram com os seus próprios olhos. Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, precisamos desse temor. O Senhor é o motivo do nosso louvor, Senhor. Pois o Senhor é o nosso Deus, que por nós tem feito maravilhas. Estamos aqui, Senhor, para te render graça, para te louvar, para expressar, Senhor, a nossa gratidão, através da nossa voz, do nosso coração, da nossa vida. Pedimos, Senhor, a tua graça, a tua presença neste lugar. Uma inspiração nova, vinda do teu Espírito Santo, para que possamos te louvar. O Senhor é o motivo do nosso louvor. Abençoa, Pai, este encontro. Que a chama do teu Espírito permaneça acesa neste lugar. Que não falte inspiração, que não falte orações, que não falte, Pai, a palavra da verdade e a palavra da esperança. Abençoa todos que estão conosco aqui, Pai. Abençoa aqueles que estão por vir. Abençoa, Senhor, nossos amigos da internet. Que cada um receba, Pai, uma porção espiritual poderosa nesta noite. Em nome de Jesus. Diga amém. Estamos em poucos aqui, mas que você aqueça o teu coração e as tuas mãos, dando um aplauso ao Senhor. Diga glória a Deus, graças a Deus por estar neste lugar. Aleluia. Nossos lábios possam adorar ao Senhor, possamos dar a Ele o verdadeiro louvor. Nos lábios de todo que crê, tens a adoração. Palavras que te exaltam e reconhecem-te, Senhor. Em nosso louvor se vê perfeita comunhão. Teu povo te engrandece e dá glória àquele que é Senhor. Ele é Senhor e Rei. Tu és o Rei.
É o nosso Deus verdadeiro. Exaltamos ao Deus verdadeiro. Exaltamos ao Deus verdadeiro. E é esse Deus verdadeiro. Nós vamos aplaudir porque ele é digno. Oh Deus, aleluia, aleluia, nosso Pai, o nosso Deus, aleluia. Oh Pai, nós estamos graças, estamos aqui na tua casa te adorando, Senhor. Nosso Pai, que teu nome seja mantido santo. Venha o teu reino, dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Ele perdoa os nossos erros, perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixem cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja
Deus. Que o nome do Senhor seja exaltado para sempre. Aleluia. O Senhor nos vê como os filhos. Aleluia. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o teu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar, toda luta o que você fez, Jesus conhece o teu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa, Ele se importa, Ele compreende o seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste. 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 Não adianta, Ele não desiste de você. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Aleluia. Ele não desiste. Ele não desiste. Aleluia. É bom saber que o Senhor jamais desiste de nós. Aleluia. Se as águas do mar da vida quiserem desafogar, segura na mão de Deus e vai
Glória a Deus. Jesus usou uma ilustração para ilustrar bem esta verdade. Ele usou uma ferramenta muito utilizada na época e até nos dias de hoje, chamado arado. Você sulca a terra e você só pode olhar para frente, né? Aquele que coloca a mão no arado, disse Jesus, e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Aleluia. Olhe para frente. Amém. Siga em frente. Não temas, porque a mão de Deus vai te sustentar. Amém. Glória Dê um aplauso ao Senhor. Glória a Deus, você pode ocupar o seu lugar. Que bom que você veio à casa de Deus.
Esse lugar é um lugar abençoado. Aleluia. Terça-feira, Mulheres com uma Nova Vida, a partir das 14 horas. Foi informado que tem sido uma bênção, um encontro muito especial que acontece aqui, marcado pela graça e pela presença de Deus. Que bom, né, amados? Todo encontro com Deus é um encontro que acaba assim, né? Com a graça e com a presença de Deus. Quarta-feira, estaremos de volta, dia 25, com um encontro de restauração. Eu quero dar uma boa notícia para você. Quantos querem ouvir uma boa notícia? Nossa querida irmã Estela está para ter alta. Glória a Deus, temos orado por ela. Ela realizou os 2 exames, colonoscopia e endoscopia. Exames que eu fiz há questão de 15 dias atrás, em razão de uma hemorragia que foi estancada por intervenção divina. Os médicos estão terminando os procedimentos, prescrevendo uma dieta, como eu estou fazendo. Como é difícil, amados. Aliás, como é fácil a gente ganhar alguns quilos, né? Como é difícil a gente perder, né? E a minha calça já começou aí a ficar um pouquinho folgada. Que Deus esteja com a nossa irmã Estela, que em breve ela possa estar conosco aqui. E vamos continuar orando por todos que necessitam. Dona Raquel está se recuperando lentamente. Precisa muito das nossas orações. Ela esteve conosco aqui pela manhã. Pudemos dar um abraço nela. Traduzir a nossa alegria, nossa gratidão a Deus. E também um abraço, né? Louvado seja Deus. No próximo domingo estaremos aqui, dia 29 de setembro. Olha, mas é um dia especial, muito especial, diga amém. Primeiro que é dia do Senhor, né? Então, se é dia do Senhor, nós temos que estar onde Ele está. E outra razão é que é aniversário da minha eterna namorada, né? Do Januário também, né, Januário? Você faz no mesmo dia, não é? Aí, ó só, tá vendo? Você vê só que minha memória está melhorando de novo, né? Sem Gico Biloba, né? Essa semana eu estive trabalhando um dia só. Não é porque eu não tenho trabalho, não. Eu acabei saindo, assim, do meu trabalho, esqueci a chave no portão. De vez em quando a gente tem esses... O neurônio vai para um lado e o outro vai para o outro, né? A gente não consegue juntar os dois, né? Mas ore por mim, amém? E lembrando que daqui a alguns dias, dia 26 de outubro, acontecerá aqui o Congresso de Mulheres. Faça a sua inscrição. Há uma taxa aqui. Mulheres influenciadoras, né? Será uma bênção. Nossa irmã Márcia Firmino, que é psicóloga, já pregou para nós aqui algumas vezes, que vai ser a preletora. Esses são os nossos anúncios. Espero que não tenha esquecido nada, né? Inscrição com a nossa diaconisa Márcia Franco e com a dona Raquel Fonte, que não está aqui hoje, mas estará aqui no congresso com a ajuda de Deus. Amém? Vamos servir a Deus agora, mas com a nossa fidelidade no dízimo, com a nossa generosidade, nosso amor através das ofertas. Estamos aí caminhando para o final do mês. Nossos desafios são grandes. E nós precisamos que você ajude a
a sua igreja continuar trabalhando. Temos compromissos assumidos para esta semana. Como eu li semana passada aqui, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, verso 8, onde Paulo diz assim: a ninguém vocês devem dever nada, diga amém, a não ser o amor. Então a igreja tem compromissos, e nós vamos honrar esses compromissos com a ajuda de Deus e com a sua fidelidade, com a sua generosidade. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Vou pedir ao diácono Carlos, que está aqui, fazer essa oração. Senhor, que oportunidade é essa de poder ofertar, dizimar e poder contribuir para o crescimento da Tua obra. Agradeço a todos que estão aqui agora, Senhor, que podem contribuir com todo o Teu amor, com toda a Tua graça, e que para a Tua obra seja honrada, Senhor. Os que não podem nesse momento, que o Senhor capacite, que o Senhor honre-os, que o Senhor dê recursos, Senhor, para que eles possam reconhecer que em primeiro lugar está o Teu reino, e que a gente possa cada vez mais estar na Tua casa, que ela seja próspera, que nós crescemos junto com ela, que a Tua obra seja propagada para todos que ainda não ouviram a Tua palavra e que necessitam, Senhor. Honra agora a todos que vão contribuir, todos que vão ofertar, e Senhor, proteja-os, guarde-os, que não falte na casa deles nada, Senhor, e que eles possam cada vez mais e mais honrar o Teu nome, e que eles sejam testemunhas no Teu altar, Senhor, que o Senhor tem mostrado, o Senhor tem honrado a cada um que está aqui. Abençoa agora a cada um que vai ofertar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode trazer? Nosso irmão Felipe e nossa irmã Mariana estão conosco hoje. Obrigado, Washington. Vamos abrir a palavra de Deus no segundo livro de Crônicas. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20. É um texto conhecido. Que Deus possa nos abençoar e nos dar uma mensagem profética nesta noite. Eu quero ler os 3 primeiros versículos. O texto é longo, a história nós vamos estar considerando aqui, no decorrer desta reflexão. Diz assim: depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá, que era rei de Judá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do mar morto. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em Gede. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo
o reino de Judá. Amém. Senhor Deus e Pai, que o Teu Espírito Santo nos ajude, nos dê a graça, a inspiração, a sabedoria e a unção necessária para que possamos ouvir do céu uma palavra que nos encoraje, nos fortaleça, nos anime. Que toda honra, toda glória sejam dadas a Ti, Senhor. Que esta palavra não volte para Ti, Senhor, vazia, sem nenhum propósito, sem nenhuma finalidade, sem nenhum projeto, mas que ela possa atingir, que ela possa alcançar o propósito para o qual ela foi designada e determinada, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Como enfrentar as ameaças? Como enfrentar as conspirações? Como enfrentar as emboscadas? Como enfrentar as armadilhas? Se você verificar a história do povo de Deus, principalmente do povo de Israel, e olhar com vagar as guerras, as lutas, as ameaças que o povo de Deus sofreu, você vai ficar surpreso. Muito embora, é claro, onde os adversários do povo de Deus eram muito maiores, eram muito mais preparados, muito mais equipados do que a nação de Israel. E não por isso Deus deixou de abençoar o seu povo, de guardar o seu povo, de dar aquela vitória que parecia tão impossível, tão improvável. Diga glória a Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, lá na sua primeira carta, versículo 16 e 19, ele manifestou um desejo de permanecer em Éfeso, onde ele estabeleceu uma igreja ali, uma igreja que era considerada uma igreja espiritual, era a menina dos olhos, aquela igreja do apóstolo Paulo. Tanto é que quando ele deixou a cidade de Éfeso, ele colocou 2 pastores ali para cuidar daquele rebanho. E ele revela ali algo, amados, que acontece muitas vezes conosco. Ele diz que uma porta grande e ampla se abriu ali na cidade de Éfeso, mas haviam muitos adversários. Haviam muitas ameaças, conspirações, emboscadas, armadilhas. O dicionário diz que ameaça é um substantivo feminino, é um ato, um gesto pelos quais se exprime a vontade que se tem de fazer um mal a alguém. Um desejo de tornar uma situação nociva, letal na vida de uma pessoa, ou de uma família, ou de um povo. E a Bíblia é repleta de histórias onde essas ameaças são nítidas, são evidentes.
não só ameaças, mas conspirações. O dicionário diz que conspiração também é um substantivo feminino. Uma ação de construir um plano que prejudica alguém, um povo, uma situação. Geralmente, um governante ou uma pessoa poderosa, de envergadura, de expressão, de proeminência. Maquinação. Ato de quem busca prejudicar alguém com a ajuda de outrem, de terceiros, de aliados. Conluio. Combinação. Arquitetar secretamente com alguém, com uma terceira pessoa, uma trama. E quando você fala então de ameaça, de conspiração, a gente está falando de tudo isso. A igreja primitiva, desde o início, como até nos dias de hoje, ela sofre ameaças. Lá no capítulo 4, do livro de Atos dos Apóstolos, as autoridades haviam prendido Pedro e João em razão de uma cura sobrenatural que havia acontecido na vida de um homem aleijado que nunca havia andado. Então eles foram presos, foram proibidos de falar do nome de Jesus, da ressurreição de Jesus Cristo. Foram proibidos de falarem das boas novas. E diz o texto que aquelas autoridades de Jerusalém ameaçaram a igreja. Ameaçaram. Mas como não podiam negar, porque o milagre foi evidente. Eles perceberam que o milagre era autêntico. Como os milagres que Deus faz é autêntico. São autênticos, melhor dizendo. Eles não podiam negar. E o povo estava alegre glorificando a Deus, por terem visto um aleijado de nascença andar, saltar e glorificar a Deus dentro do templo. Mas debaixo de uma ameaça tremenda, amados, Pedro e João decidiram orar. Foram soltos e viram que Pedro e João estavam cheios do Espírito Santo. Ficaram perplexos, porque eram homens rudes, pescadores, sem muita cultura, falando com sabedoria divina. E no meio da oração, amados, eles se reúnem com a igreja. E eles fazem uma oração: agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. E Deus ouviu, amados, essa oração. Deus ouviu aquelas ameaças. Não só ouviu, como Deus viu aquelas ameaças. E encheu aquela igreja, aqueles apóstolos, de Espírito Santo, para que anunciasse com toda autoridade e poder as boas novas de Deus. Como foi citado na quarta-feira próxima passada pelo bispo Tito, Elias, profeta de Deus, ele duelou com 950 profetas. 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de Azerá, que comiam à mesa com Jezabel, mulher de Acabe, aquela rainha diabólica. E Elias, com os israelitas, mataram esses profetas.
Ora, Acabe, marido de Jezabel, infelizmente, contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos os profetas, ou aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Uma ameaça ao profeta de Deus. Elias teve medo. Estranho, né, amados? Para mim isso é muito estranho. Porque ele enfrentou 950 profetas. Ajudou a matar 900 falsos profetas. E ficou atemorizado com a ameaça de uma mulher. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Em razão das ameaças de Jezabel, que prometeu tirar a vida do profeta de Deus. Me faz lembrar, amados, a carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta, lá no capítulo 4, versículo 8 e 9. E Paulo dá um resumo da nossa vida. E ele fala assim: por todos os lados, somos atribulados. Por todos os lados, somos pressionados. Eu posso parafrasear este texto dizendo: por todos os lados, somos ameaçados. Mas não desanimados, diga amém. Ficamos perplexos pelo que acontece, mas não desesperados. Somos perseguidos, sim, mas não somos desamparados, diga glória a Deus. É verdade que às vezes estamos desanimados, estamos abatidos, mas não destruídos. Diga comigo: abatidos, mas não destruídos. Promessa de Deus para a nossa vida. Olhe para Davi, as ameaças que ele sofreu, as conspirações, as emboscadas. E lá no Salmo 31, verso 4, amados, ele faz uma oração. Tira-me da armadilha que me prepararam. Ele sabia o que tinham preparado para ele. Pois tu és o meu refúgio. Quando eu falo de emboscada, eu falo também de um substantivo feminino. Espera as veladas do inimigo, do adversário, para investir sobre alguém, ficando de tocaia, à espreita. Quando se fala de emboscada, se fala de falta de lealdade, enfatiza a traição, a cilada. O Bispo Tito pregou aqui na quarta-feira, próxima passada, a respeito do apóstolo Paulo. Lá no capítulo 23 de Atos dos Apóstolos. 40 homens, amados, fizeram um pacto, um juramento,
de não comerem nada, de não beberem nada, até que Paulo fosse preso, eles pudessem assassinar o apóstolo Paulo. Ah, amados, eu penso que eles morreram de fome. Na manhã seguinte, os judeus tramaram uma conspiração e juraram solenemente. Olha, amados, que texto forte. Que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo. Mais de 40 homens estavam envolvidos nesta conspiração, nesta ameaça, nessa emboscada, nesta cilada. E dirigiram-se ao chefe do sacerdote e aos líderes dos judeus, disseram: juramos solenemente sob maldição. Nossa, mano, que coisa terrível. Que não comeremos nada enquanto não matarmos Paulo. Agora, portanto, vocês e o sinédrio peçam ao comandante que o faça comparecer diante de vocês com o pretexto de obter informações mais exatas sobre o seu caso. Estaremos prontos para matá-lo. A matá-lo decidido. Antes que ele chegue aqui. Entretanto, o bispo Tito mencionou aqui, na mensagem de quarta-feira, um milagre aconteceu ali. Subitamente aparece um personagem que entra e sai da história, sobrinho de Paulo, filho da sua irmã. Entretanto, o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, teve conhecimento dessa conspiração, foi à fortaleza e contou tudo a Paulo, que chamando dos centuriões disse: leve este rapaz ao comandante, ele tem algo para lhe dizer. Assim ele o levou ao comandante. Então disse ao centurião: Paulo, o prisioneiro chamou-me, pediu-me que te trouxesse este rapaz, que era o sobrinho de Paulo, pois ele tem algo para te falar. O comandante tomou o rapaz pela mão, levou-o à parte e perguntou: o que você tem para me dizer? Ele respondeu: os judeus planejaram pedir-te que apresentes Paulo ao sinédrio amanhã, sob pretexto de buscar informações mais exatas a respeito dele. Não te deixes convencer, pois mais de 40 deles estão preparando uma emboscada contra Paulo. Eles juraram solenemente não comer nem beber enquanto não o matarem. Então, preparados, né? Estão preparados agora, esperando que prometas atender-lhe o pedido. Então, o centurião, amados, levou o recado ao comandante. O comandante tomou a iniciativa de proteger Paulo. Mandou chamar 2 centuriões, colocou 200 soldados, 100 para cada um, mais 70 cavaleiros, mais 200 lanceiros, para escoltar Paulo até Cesareia, onde ele ia se apresentar ao governador Félix. A nossa vida é assim, amados. Por isso que o apóstolo Pedro diz que nós temos que ser sóbrios, estar atento, manter uma vigilância constante na nossa vida. Porque o diabo, o nosso adversário, anda ao derredor de todos vocês, procurando alguém para devorar. Olha para a vida de Jesus, amados. Quantas armadilhas, conspirações, as ameaças que ele sofreu. Mas Deus permaneceu ao lado dele. E Deus vai permanecer do seu lado. Vai permanecer do teu lado. Com essa introdução, amados, eu quero falar um pouco de Josafá, rei de Judá. Josafá cometeu, como nós, alguns poucos erros. Certa ocasião, você pode conferir isso no capítulo 19 do segundo livro de Crônica. Deus levantou um profeta chamado Jeú
que acabou repreendendo Josafá, porque Josafá estava ajudando os ímpios. E Josafá começou a ter uma consideração, um respeito por aqueles ímpios que Deus detestava, que Deus odiava. Então ele recebeu uma censura muito forte da parte de Jeú. Ele só não foi repreendido, punido, porque ele tinha, amados, algo muito especial na sua vida. Ele tinha um coração voltado para as coisas de Deus. O Senhor esteve com Josafá porque em seus primeiros anos, ele andou nos caminhos que seu pai Davi, seu antecessor, tinha seguido. Não consultou outros deuses, os Balaíns, mas buscou o Deus de seu pai e obedeceu os seus mandamentos. E não imitou as práticas, muitas vezes, de Israel. O Senhor firmou o reino de Josafá e todo Judá que... o Senhor firmou o reino de Josafá e todo Judá lhe trazia presentes, honrarias, de maneira que teve grande riqueza e honra. Ele seguiu corajosamente os caminhos do Senhor. Além disso, retirou de Judá os altares idólatras, os postes sagrados, os ídolos que haviam ali. Josafá foi se tornando cada vez mais poderoso. Construiu fortalezas e cidades, armazéns em Judá, onde guardava uma enorme quantidade de suprimentos. Também mantinha em Jerusalém homens de combates experientes, habilidosos, preparados. Josafá era tão especial, amados, que o próprio profeta Eliseu tinha um respeito muito grande por ele. Quando Jorão, rei de Israel, entrou em conflito com o rei de Moabe, ele foi pedir ajuda a Josafá, rei de Judá, para se aliar, para que eles pudessem guerrear com o rei de Moabe. E este rei chamado Jorão, ele se queixou, porque Deus nunca mandava um profeta trazer uma palavra favorável a Jorão, que era descendente de Acabe. Pelo contrário, as palavras eram sempre de advertência e de repreensão. Então, disseram que Eliseu estava ali, pedindo para consultar o profeta, para saber se eles deveriam ir ou não à guerra. E o profeta, amado, estava irritado, estava enfurecido. Talvez você não saiba, amado, os profetas de Deus nos dias de hoje também às vezes ficam irritados, ficam incomodados de verem certas situações. E foram pedir ajuda a Eliseu. Jorão, rei de Israel. E Josafá, rei de Judá, estava junto. E Eliseu diz assim: olha, se não fosse pelo respeito, pela consideração que eu tenho pelo Josafá, eu nem te daria atenção. Eu ia te ignorar. Então consultaram, mas o profeta amado estava irritado. Ele não conseguia profetizar. Aí, amados, mandaram chamar um músico. Diga glória a Deus pelos músicos. O texto diz que chamaram um tangedor de harpa para acalmar o coração do profeta, que estava tenso, que
estava indignado. E quando começou a tocar aquele tangedor de harpa, amada, o Espírito do Senhor veio sobre o profeta Eliseu. E ele pôde profetizar. Assim diz o Senhor: saiam à batalha, porque Deus dará vitória favorável a vocês. Por favor, não irrite os profetas de Deus. Não deixe os profetas de Deus tensos. Por favor, proteja os profetas de Deus, diga amém. Que os músicos possam tocar na unção de Deus. E que o Espírito profético de Deus venha sobre o profeta de Deus, para que ele possa profetizar vida na sua vida. Milagres na sua vida, como aconteceu na vida do rei Josafá e até mesmo do rei Jorão. Esse relato que nós lemos aqui, amado, segundo a Crônica, capítulo 20, ele tem uma estrutura significativa. A moldura histórica deste texto, desse relato, tem 3 divisões. A primeira é a oração de Josafá, rei de Judá, que está aí do versículo 5 ao versículo 13. A segunda parte dessa divisão é a resposta do Senhor, que está no versículo 14 até o versículo 19. E a terceira parte dessa divisão é a vitória que Deus concedeu a Josafá e a todo o povo de Judá, que está do versículo 20 até ao verso 27. O âmago, amado, dessa narrativa é confiar em Deus e é confiar nos seus profetas. Esses moabitas, amonitas e meunitas, que eram os moradores de um monte chamado Monte Seir, eles se juntaram e este exército se tornou um exército enorme, poderoso, a ponto de ameaçar Josafá e todo o povo de Judá. Tanto é que o versículo 3, quando disseram que eles estavam vindo, alarmado, Josafá ficou alarmado. Ah, amados, escutem-me em Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas dele e vocês terão a vitória. Então, amados, eu quero deixar aqui algumas lições que estão aqui no texto. Muito embora pareçam ser simples, talvez você já tenha até mesmo ouvido. Como é que a gente pode vencer estas ameaças? Amado, nós somos ameaçados a cada momento. Nossa vida espiritual, nossa família, nosso casamento, nosso trabalho, nossa saúde. Quando há ameaças, amados, conspirações e tentativas de emboscadas, você precisa, diga comigo, você precisa consultar o Senhor. Foi isso que Josafá fez. Versículo 3. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor. Às vezes nós consultamos tantas coisas, mano. Quantos consultam horóscopo aqui? Tenha medo não, fala a verdade. A Bíblia diz que nós temos que, nossa palavra tem que ser sim, sim ou não. Né? Aquele que mentia, não minta mais, agora fala com a verdade. Aquele que furtava, não furte mais. Faça com as mãos o que é bom. Não é verdade? Eu acho que eu estou profetizando que tem alguém lendo o horóscopo aqui.
Segunda coisa, amados, que o Josafá fez, eu penso que isso tem faltado um pouco na minha vida e na sua vida. Aprender a prática do jejum. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Por quê, amados? O jejum é para nos humilhar. Para declarar nossa dependência de Deus, diga amém. Para sermos submissos a Deus. Às vezes nós não somos nem submissos a uma das pessoas de condição superior, quanto mais a Deus. Outra coisa que nós temos que aprender a fazer, amado, compartilhar. Como foi dito aqui pela doutora Jacira, né? Falando sobre depressão. A pessoa nega, de repente não quer ajuda, não quer compartilhar com alguém, não quer se abrir. Né? Compartilhe essas situações, essas crises, essas ameaças, essas conspirações, essas emboscadas com pessoas de confiança. Peça ajuda, amém. Às vezes nós somos tão orgulhosos, amados, que não queremos pedir ajuda. Às vezes somos autossuficientes. Confiamos na força do nosso braço. Esquecemos de que a palavra de Deus diz que maldito é aquele que confia no seu próprio braço e faz do seu braço mortal, né, a sua fortaleza, e o seu coração se aparta do Senhor. Busque a ajuda do Senhor. Olha o que ele fez aqui, amado. Versículo 4. Reuniu-se, pois, o povo e vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Por que às vezes nós receamos buscar a ajuda de Deus, amados? Olha o que Davi diz lá, amados, no Salmo 37, verso 40. O Senhor os ajuda e os livra. Nós temos que acreditar nisso. Ele os livra dos ímpios e os salva, porque nele se refugiam. Nós temos que acreditar nisso. O profeta Isaías, lá no capítulo 41, verso 10, diz que nós não devemos atemorizar o nosso coração. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei. Amado, Deus está disposto a ajudar cada um de nós. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Quando o profeta Samuel colocou uma pedra, você pode encontrar isso lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 7, verso 12. E ele marcou aquela pedra e chamou aquele lugar de Ebenezer, dizendo o seguinte: até aqui o Senhor nos ajudou. Deus é um Deus que nos ajuda, que nos fortalece, que nos sustenta com a sua mão direita vitoriosa. Nós temos que acreditar nisso. Outra coisa, amados, que Josafá fez aqui. Josafá orou e exaltou a Deus. Quando surgiu essas ameaças, esses 3 exércitos, amados, iam arruinar o povo de Judá e Josafá. Olha a oração que este homem fez, amados. Josafá, versículo 5, levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor, olha como é que começa esta oração aqui. Começa com exaltação a Deus, com louvor a Deus. Ele não está orando aqui, começando esta oração com pânico. Porque às vezes a gente só aprende a orar, mas quando a situação fica feia. Quando surge uma situação de emergência, um pânico.
Quando surge uma situação que vai de mal a pior. Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu, Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos. E ninguém pode opor-se a ti. Nós precisamos, querido, fazer essa oração, exaltando esse Deus. Declare como Josafá que ninguém pode opor-se ao Senhor. Ele continua. Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes da terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos na tua presença diante desse templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora, aí estão os amonitas, moabitas e meunitas, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não o destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar este exército imenso, que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Amados, não tem como Deus não responder e ouvir uma oração dessa. Não tem como. Não tem como. Reconheça a sua necessidade e dependência de Deus. E no meio desse cenário, queridos, mais uma vez, o Espírito de Deus vem sobre um levita, descendente de Asaf. Veja como eles são importantes na casa de Deus, diga amém. O Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, porque o rei estava orando. Assim lhe diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados, por causa deste exército enorme, por causa dessas ameaças, dessas conspirações. Pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã, desçam contra eles. Eles virão pela subida de Ziz, e vocês o encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nesta batalha. Olha que Deus pediu aqui para eles, amados. Tem algo muito importante aqui. Olha como é que Josafá orou. Senhor, ele fez, não só ele, como todos os habitantes de Judá, eles ficaram de pé na presença de Deus. E aqui diz, amados, para eles ficarem, tomarem as suas posições, permanecerem firmes e ver o livramento que o Senhor lhes daria. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo, nem se desanime. Saiam para enfrentá-lo. Amanhã
e o Senhor estará com vocês. E que eu posso terminar, amado, desta mensagem. Depois de tudo isso, só podia acontecer algo sobrenatural e vitorioso na vida daquele povo. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvaram pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar, escute isso, e entoar louvores. Olha o que Deus fez aqui, amados. Eles estavam preparando uma emboscada terrível para o povo de Judá e Josafá. E depois de tudo que aconteceu aqui, Deus é que entrou em cena. E Deus é que fez a emboscada. Diga aleluia. Eles eram aliados. Quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou a emboscada contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes Seir, que estavam invadindo Judá, já estavam lá, e foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os do monte Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. E o versículo 24 do segundo livro de Crônicas, capítulo 20, diz assim: ninguém havia escapado. Diga comigo, ninguém havia escapado. Vamos ficar de pé? A gente podia cantar aquela música que o coro diz assim: grandes coisas estão por vir. Vamos profetizar isso? Grandes coisas vão acontecer neste lugar. É essa música? É mesmo? Sai da tua terra, filho meu. Não, não é assim não. Como é que ela começa essa música? Ah, sim, tu és o Deus dessa terra. Eu gostaria que você saísse desse lugar. Josafá e o povo de Judá tomaram uma posição. Permanecer em pé diante do Senhor. No templo do Senhor. Será que você pode sair do teu lugar e vir até o altar de Deus? Para que possamos cantar e orar junto? Tu és o Deus dessa terra. Não, estão não. Não. Nossa, Deus. Nessa não. Tu és o Deus dessa terra. Nós estamos. Tá certo a nós aí? Vai. Tu és o Deus dessa terra. Tu
Tu és o rei deste povo, é o Senhor da nação. Tu és o Deus desta terra. Tu és o Deus deste povo, Senhor. Se o Senhor não for ajudar este povo, Senhor, quem poderá fazê-lo? Se o Senhor não socorrer, Senhor, muitas vezes nada poderemos fazer. Pai, nós queremos te agradecer por esta palavra. A guerra, a batalha espiritual, Senhor, é uma batalha que não tem fim. Vivemos debaixo, Senhor, de ameaças, de conspirações, de armadilhas, de ciladas. Mas o Senhor é o nosso Deus. As armas, Senhor, diz a tua palavra, com as quais lutamos, não são humanas, mas são poderosas em Deus, para destruir as fortalezas, para anular os argumentos do mundo, os sofismas. Nós queremos, Senhor, nesta noite, trazer cativo o nosso pensamento e torná-lo obediente a Cristo e a sua palavra, como nos ensina o apóstolo Paulo à igreja de Coríntios. Pai, eu quero abençoar o teu povo. Coloca, Senhor, uma sebe
uma cerca de proteção espiritual, divina na vida dos teus filhos e filhas que estão aqui, na vida daqueles que nos acompanham, Senhor, pelo canal do YouTube e pelo Facebook. Queremos te glorificar, Pai. Como Josafá, Senhor, nós queremos declarar nossa dependência de Ti. Queremos consultar ao Senhor e a Sua palavra. Queremos crer no Senhor nosso Deus, para que possamos viver em segurança. Queremos crer nos Seus profetas, para que possamos prosperar, para que possamos ter a vitória. Ah, Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra, que sempre nos ensina. Oh, Senhor, eu abençoo, Pai, essas vidas, e queremos declarar, Senhor, profeticamente, que grandes coisas estão por vir. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão neste lugar. Eu creio. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Glória a Deus! Glória a Deus! Tenha uma semana abençoada. Creia no Senhor, nosso Deus, para que vocês possam viver segundo. Creia nos profetas de Deus, Para vocês viverem de forma próspera e vitoriosa. Uma boa noite. Até quarta-feira. Uma boa semana. Até mais. Fique com Deus. Aos amigos da internet, que Deus abençoe vocês. Receba esta palavra, esta bênção de Deus. Amém e amém. grandes coisas estão